Nós temos aqui no canal um vídeo chamado Eiichiro Oda não pode ver esse vídeo, mas esse aqui é o contrário, porque nós fazemos questão de que ele veja pelo seguinte motivo: o capítulo 1044 nos deixou tantas perguntas e que com certeza nós não vamos ver nem tão cedo elas sendo respondidas, e por isso nós selecionamos algumas delas e vamos elaborar teorias de como o nosso japonês favorito vai trabalhar com elas no desenrolar dessa jornada. Mas antes de mais nada, esse é o canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! Então a primeira coisa que não ficou clara nesse último capítulo foi por que Luffy tem a sobrancelha parecida com a de Sanji na sua forma Gear 5. Esse é um assunto pouquíssimo comentado desde o despertar do Luffy. Olha, isso lembra a sobrancelha do Sanji. Outros podem até nem ter notado, ou talvez não ter dado tanta importância. Mas essa nova forma do Luffy tem elementos que se assemelham muito com os outros personagens, e não só o Sanji. Mas vamos começar aqui por ele. No SBS do volume 7, um leitor faz uma seguinte pergunta: por que a sobrancelha do Sanji é enrolada no final? Por favor, me dê essa resposta. Nosso querido Oda fala o seguinte: todos vivem em círculos. O Sol, a Lua, a Terra dão voltas. E se a Terra de repente parar de girar? Seria um desastre, maremotos em todos os lugares. Agora lembrem-se que a sobrancelha do Sanji é a síntese de toda essa energia. Reflita sobre isso e pode ir. É muito engraçado como Oda responde os SBS, porque a gente não sabe se ele tá falando sério ou brincando, mas aqui a gente tem certeza que ele acabou dando várias dicas escondidas, como geralmente ele faz. E olha que esse é o SBS de volume 7, em que ele comenta sobre isso, sobre a sobrancelha do Sanji usando o mundo como analogia. Agora olhem bem o que o Oda disse sobre o Gear 5 de Luffy em um SBS recente do volume 97. O mundo está em era de transição do 4G para o 5G. G significa Gear, correto? E mais uma vez aqui, agora recentemente, ele usando o mundo como analogia mais uma vez. E dessa vez para o despertar do Luffy, que por sua vez também tem sobrancelhas em formato de espiral. A gente que é fã de One Piece, a gente acaba levando a obra de uma maneira muito simples, achando que muitas teorias não fazem muito sentido. E algumas realmente passam um pouco do limite. Mas quem imaginaria que a Gomu Gomu no Mi tivesse outro nome e fosse uma Hito Hito no Mi? É, praticamente ninguém. Tirando a gente, é claro. Vocês sabem muito bem como funciona aqui no canal favorito do Eiichiro Oda. Mas decorrente a vários detalhes apresentados durante a história, isso acabou sendo coerente. A mesma coisa serviria para a sobrancelha do Sanji. Não é apenas algo que está lá para diferenciar o cozinheiro de outros personagens. Isso a gente pode notar porque Sanji, mesmo com o sacrifício de Sora, acabou tendo mudanças genéticas, mesmo elas sendo leves no começo. E nunca vimos a sobrancelha de Judge. O Oda fez questão de não nos mostrar, mas se formos chutar aqui, ele talvez teria uma sobrancelha normal, assim como a de Sora. Sobrancelhas simbolizam uma mudança genética, não só na aparência, mas sim também na personalidade. Sanji temia isso, e no capítulo 1044 Luffy muda de humor, dizendo que não sabe o motivo de tanta felicidade, como se sua personalidade tivesse sido potencializada. Ou seja, se ele lutava alegre normalmente, agora ele está bem mais. Isso junto de sua sobrancelha encaracolada. E realmente, como Oda disse lá atrás, no começo da obra, Sanji é a síntese de toda essa energia. Como se o despertar tanto de Luffy, tanto de Sanji, representasse esse auge dessa energia. Além de todas essas dicas espalhadas, ainda temos aquela piada do Queen brincando sobre o porquê Sanji consegue produzir fogo, já que ele não é Lunária. E se pararmos para pensar um pouco, a teoria de que Judge teria aplicado um pouco desses genes em seus filhos poderia fazer sentido. Ele poderia ter roubado quem sabe de Vegapunk para conseguir cumprir seu objetivo de criar um soldado perfeito. E quem garante que se os genes despertassem 100% nele, e ao invés do seu cabelo ficar preto como muitos pensam, ficaria branco? Todas as dicas estão aí. Não é a primeira vez que o Oda faz isso, e vamos falar mais adiante, mas por exemplo, quando Who começa a falar sobre o roubo da Gomu Gomu, é no mesmo diálogo em que Nika é citado pela primeira vez. E é claro, ainda existe a possibilidade do Nika ser um Lunari, e depois do capítulo 1045 essa possibilidade ficou ainda mais forte. Então a conclusão que podemos chegar aqui é que essas sobrancelhas vão muito além de um visual diferenciado, tem uma história por trás e que nós compartilhamos aqui com vocês de como imaginamos que o Mestre Oda pode já nos ter dado algumas dicas a esse respeito. E para completar, no volume 20 é dito: o que acontece se um humano come a Hito Hito no Mi? O Oda responde: acho que eu deveria dizer que se tornaria humano. Eu acho que você poderia dizer que significa como se tornar um adulto, ou encontrar seu verdadeiro espírito, ou algo assim. Então basicamente as pessoas viveriam mais como pessoas. E aqui, mais um spoiler do nosso japonês favorito, reforçando o que falamos. Se você já é um humano e come uma Hito Hito no Mi modelo humano, você acabaria se tornando a sua melhor versão. E sobre encontrar o verdadeiro espírito, é como se Luffy encontrasse aquele que tem sua mesma vontade, que no caso é Nika. E no começo nós falamos que esse
despertar tem outros elementos visuais de outros personagens e não só do Sanji. E uma dessas outras é o Gear 4 Snakeman, com a fumaça de trás de seu corpo já dando a entender para nós leitores que na verdade Luffy teria comido uma Zoan mítica, já que essa mesma fumaça está em Yamato. Mais um detalhe que passou desapercebido pelos nossos olhos. E outro detalhe são os olhos, aquele olhar com círculos um dentro do outro que já vimos diversas vezes nos personagens de Mihawk, Insama e no Zunisha também. E só esse olhar já geraria outra pergunta para esse vídeo: por que esses personagens detêm esse olhar e não outros personagens? Como por exemplo o Zoro, por que ele não apresenta esse olhar? E esse é tema para um próximo vídeo do canal e vamos abordar esse assunto a fundo. Mas por enquanto vamos falar de outros personagens que poderiam estar falando sobre o Luffy. Exatamente, cara. Outra pergunta aí que o capítulo 1044 deixou pra gente. A primeira pessoa que poderia estar falando sobre o Luffy é o nosso querido Shanks. Obviamente, o pirata que o Shanks foi falar com o Gorosei era o Barba Negra, devido a tudo que nós vimos durante a obra, como seu encontro com Barba Branca e o embate que eles têm lá em Marineford. Só que não. O Wano é um arco que vem mudando muitas das coisas que nós fãs da obra acreditávamos durante muito tempo, e que mudou muito sobre o que a gente pensava sobre esse misterioso encontro que aconteceu no saudoso capítulo 907. Começou com Rusu dizendo para o Jinbe a respeito de um certo Nika, e no meio da conversa ele mete a Gomu Gomu no Mi no meio, nos dando informação que o Shanks a roubou, e por isso ele foi punido. Porque ele seria punido por um roubo de uma fruta que pode ser considerada fraca, e só nesse diálogo já daria para deduzir várias coisas a respeito do que nós estamos vivenciando atualmente, nos capítulos mais atuais. E a segunda vez é quando o Zunisha aparece no quadro abaixo dos Gorosei. Estão falando sobre uma fruta que há muito tempo não é despertada. Ok, mas o ponto é o seguinte: devido a esses acontecimentos que dá pra tomar como 70% de certeza, não vamos aqui colocar 100% ainda, que o Shanks realmente foi até lá para falar sobre o Luffy e não sobre o Barba Negra, devido a isso que a gente acabou de citar. E é por isso que vimos em seguida eles comentando preocupados sobre essa fruta e não nervosos por algum movimento que o Barba Negra esteja fazendo. Existem algumas possibilidades de como o Ruivo poderia estar levando essa conversa. É que eu particularmente gosto bastante é que seja uma espécie de aviso. É muito estranho imaginar que o Gorosei ficou sabendo pela boca de Shanks sobre o Luffy que ele é o novo usuário da Hito Hito no Mi. Mas isso, se a gente parar pra pensar, explicaria o furo de roteiro do governo mundial nunca ter buscado o Luffy com muita intensidade. Mas isso também poderia ser considerado um furo, pois quem deveria ter avisado era o Insama e não o Shanks. A não ser que o próprio Insama ele dormisse de alguma forma e acordasse anos depois. Com certeza o Oda mais pra frente vai explicar bem isso pra gente. Mas qual seria o interesse de Shanks em avisar sobre um possível perigo vindo do Luffy? Nosso querido Leonardo, que não está presente nesse vídeo, ele puxou uma possibilidade muito boa do Shanks querer agir caso o Luffy saísse de controle, para que o governo mundial não fosse atrás dele. Assim, Shanks poderia fingir assassinar Luffy de alguma forma, mas na verdade ele estaria ajudando a despistar o governo. E isso é bem estilo do Shanks. Ele age nas sombras sem sabermos exatamente o motivo dele fazer certos movimentos. E assim o Oda poderia fazer um plot twist que não é um plot twist. Ah, mas o governo pediu para o CP0 matar o Luffy caso o Kaido não derrotasse ele, e a gente até vê o membro da CP0 interferindo na luta, e agora com vários navios chegando, o Gorosei não ia ser bobo de deixar isso só pro Shanks. Eles iriam agir caso fosse de benefício para eles, mas a verdade é que eles não sabiam o resultado que viria. A gente pode esperar um pouco do Shanks a respeito disso, enganando o próprio Gorosei, porque a gente vê que eles parecem ser aliados, mas na verdade é muito difícil deles serem, devido a todo o histórico do Shanks. Ou não, também é outra pergunta que ficaria pra gente. Mas essa pergunta em específico, se o Shanks foi falar do Barba Negra ou Luffy, bom, devido aos acontecimentos que aconteceram aqui em Onigashima, fica muito claro pra gente que é sim o Luffy. E agora vamos falar sobre Barba Negra. Esse foi outro questionamento que nasceu após os recentes acontecimentos e nós mantemos a nossa teoria de que Barba Negra está indo para Alabasta. Se ele estivesse indo atrás de Luffy porque soubesse sobre essa fruta, já o teria feito antes pelo seguinte motivo. Lembram que ele estava atrás de Luffy para entregar ao governo? Então logo depois disso, Ace aparece e ao invés de Luffy ele acabou entregando o próprio Ace. Isso fazia parte de um plano de Teach que queria apenas derrotar um grande pirata e assim assumir o posto de Shichibukai e concretizar assim o resto de seu plano. Não é como se ele soubesse algo a mais sobre o Chapéu de Palha. O próprio encontro entre eles não dá a entender que é isso, e pelo que já nos foi apresentado é muito difícil que seja por isso. E aqui entre nós, a ideia de que ambos seguem seu próprio caminho e que em algum momento eles vão ter esse confronto pelo trono de Rei dos Piratas é muito mais interessante do que o encontro forçado por causa da fruta do Luffy. Até porque o mundo não gira em torno dele e isso sempre foi um dos pontos mais fortes da obra. Provavelmente a maioria que está vendo esse vídeo já assistiu a teoria que trouxemos aqui no canal sobre a ida de Barba Negra até Alabasta, mas
caso você não tenha visto, vamos deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Essa teoria nós acreditamos fortemente. Porém, isso não impede que a fruta do Luffy tenha alguma relação com o Teach. Sabendo que ele tem uma paramécia e uma logia, logo faltaria a Zoan por sua bandeira ter as 3 caveiras e assim ele estaria completo. E muito já foi se teorizado sobre qual seria essa fruta, e mesmo nós nunca temos trazido um vídeo sobre isso especificamente, é um assunto muito recorrente dentro da fandom. E tendo em vista que Luffy e Barba Negra irão se enfrentar ali no final da obra e que nosso protagonista agora tem uma Zoan, acabou que o Oda pode ter unido o útil ao agradável. Não estamos falando aqui que Teach irá roubar a fruta de Luffy e ele ficaria sem, apesar de que isso seria um dos maiores plot twists da obra, maior até do que a própria revelação do novo nome da fruta. Assim, Luffy teria que lutar que nem Garp, apenas com seu punho e sua determinação, e toda essa discussão sobre predestinação iria cair por terra. Mas o que achamos mais provável é que Barba Negra de alguma forma conseguisse fazer uma cópia da fruta ou conseguisse se assemelhar a ela, e isso poderia ser até o despertar da Yami Yami, que faria um antagonismo direto à fruta do sol, que é a fruta de Luffy, e seria a fruta da completa escuridão. Assim teríamos os dois principais personagens da obra com os poderes do Nika, um representando a escuridão e o outro a luz. Por fim, a última pergunta que o capítulo 1044 nos deixa, e também o capítulo 1045 acabou deixando pra gente também, qual o nível do despertar de Luffy? Uma pergunta muito boa, porque quando foi lançado muitos pensávamos que o Luffy já era o personagem mais poderoso da história do mangá, como se ele fosse um verdadeiro deus. E na verdade não é bem assim. Como a gente viu aqui no capítulo 1045, o Kaido ainda se sobressai em cima do Luffy, e é muito bom ver que é a primeira vez que a gente vê o Kaido realmente cansado. A gente já viu isso outras vezes, é claro, dele respirando fundo durante as batalhas, mas agora dessa vez ele se ajoelhou e respirou fundo, mas mesmo assim conseguiu se sobressair com o Luffy em seu despertar. A gente tem que pensar da seguinte forma: se o Kaido não tivesse levado nenhum dano desde o começo do Onigashima, tivesse zerado, limpo, não tivesse lutado contra a Yamato, não tivesse lutado contra os Supernovas, não tivesse lutado contra os Bainhas, contra o Luffy em seu despertar também zerado, sem ter lutado contra ninguém, será que o Luffy teria derrotado o Kaido? É muito difícil, porque a gente vê aqui o Luffy no seu despertar e mesmo assim o Kaido está se sobressaindo, mas é claro que o Luffy vai ganhar, devido a toda essa configuração que eu acabei de falar pra vocês. Mas é claro que o Luffy já era nível Yonkou, pelo seguinte fato: ele dividiu nuvens com o Kaido, mas ser nível Yonkou não significa ser mais forte que o Yonkou. O Luffy ainda tem que ralar muito para derrotar cada Yonkou, porque cada um tem poderes específicos. O Barba Negra ele vai lutar contra ele e o Barba Negra consegue anular sua fruta. O Luffy vai lutar com o Kaido e o Kaido tem um poder de força maior que o Luffy. E o Shanks possivelmente tem um Haki do Rei maior que o Luffy. Então sempre vai ter um desafio, o Luffy nunca vai estar maior que os Yonkous. Essa é a nossa linha de pensamento, comentem aí o que vocês acham sobre esse assunto. E galera, um questionamento que surgiu bastante na comunidade nos últimos dias é até onde vai o nível da Toon Force do Luffy. E muito provavelmente nós vamos ter a resposta disso nos próximos capítulos, talvez uns 2 ou 3 próximos. Kaido continua sendo a criatura mais forte do mundo no X1 e isso até agora não foi quebrado. E nós acreditamos que isso não será quebrado por Luffy, até porque Kaido tem lutado desde o início de Onigashima e, como Izaki disse, foi só agora que ele demonstrou cansaço. Então nós acreditamos que essa fruta do Luffy ainda tem muito potencial e ainda vai ser aprimorada e talvez o Luffy consiga dar um propósito a ela, mas no momento ela tá servindo apenas para evitar que Luffy morra, porque todas as vezes que ele para de usar a fruta é como se o coração dele parasse e ele tenha que fazer força para ele voltar a bater. Então Luffy tá no seu limite agora e provavelmente esse poder vai ser suficiente apenas para derrubar Kaido e talvez nem derrotá-lo em definitivo, apenas derrubar como fez com Katakuri. E eu tô ansioso para ver como vai ser a luta dele contra o próprio Barba Negra, porque o Barba Negra com certeza vai anular o poder do Luffy em algum momento da batalha. E é nesse momento que nós esperamos que o Luffy vai brilhar mais ainda, porque o poder de dentro dele, a determinação dele, sempre foi o que o diferenciou de outros personagens. E o fato do Barba Negra ter esse poder de anular outras Akumas no Mi desde o início da obra, isso já nos foi apresentado com esse objetivo, que o Luffy não dependa 100% da sua fruta. E eu acredito fortemente que o Luffy vai fazer justamente isso na batalha entre os dois, e talvez seja até um paralelo com a batalha de God Valley, onde nem Roger nem Garp tinham poderes de Akumas no Mi, e nós acreditamos que o Shebek tinha, e pode até ter sido a Yami Yami no Mi. Então nós estamos muito ansiosos, comentem aí embaixo como vocês acham que o Luffy vai aprimorar esse poder e como ele vai derrotar Kaido no final de Wano. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado dos nossos pontos de vista aqui, e se vocês gostaram, deixe seu like, que isso é muito importante pro canal, e se inscrevam, não se esquecendo de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Acessem os links na descrição da nossa comunidade no Discord, do Instagram e da plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!